Nossa, que beleza. Que chique. No final falamos mais. Que bom. Já reservam para mim, hein? Vai ter muitas freguesas aí para compartilhar. Bora lá? Sim, qualquer coisa vocês me chamam que eu vou fechar meu microfone. Tá bom. Márcia, você pôs no modo apresentação? Não, no modo apresentação. Agora foi. Então tá lá. Pode começar a gravar então, Marcinha, já foi? Então, hoje o nosso encontro é para falar das essências florais para o elemento madeira. E eu fiz uma abordagem falando não só do elemento madeira, mas também em relação ao desequilíbrio de outros órgãos que possam trazer algum prejuízo para o nosso fígado aí. Então, as meninas que já falaram antes, né, de como é que é essa relação aí do órgão, o elemento. Então, a madeira faz, então, esse movimento vertical, né, ela faz movimento de ascendência, né, ela vai subir, ascender, como, assim, uma árvore, a direção dela é para o alto, então, é elevar, é dinâmica e é de projeção. O ideograma dela é o mu, e mu quer dizer madeira ou árvore, que para os chineses, né, a representação deles é o bambu, por conta da flexibilidade, do movimento, da maleabilidade. Na China, eles usam o bambu aí como essa representação. Então, o órgão da madeira é o fígado, o acoplado é a vesícula biliar, o órgão motor, né, ela se exterioriza, então, na visão, o sentimento é prioritariamente a raiva ou a reatividade, a cor é o verde, o sabor é o azedo, o odor é o rançoso, o clima é o vento, a direção é leste e a estação é a primavera, né, onde tudo desabrocha. E segundo a Mariana Garola, que eu gosto de dar uma olhadinha no site dela, ela diz que a energia Ti do fígado e da vesícula biliar governa os lados. Então, quando eu tenho qual o caminho que eu devo seguir? Então, olhe para este lado e mova-se para cada lado. Pondere as possibilidades, uma decisão criativa leva à liberdade de expressão. Então, essa relação aí também do elemento madeira com a nossa criatividade, com a nossa colocação no mundo. Pode mudar, Márcia. E aqui, só para a gente lembrar, né, a relação dos 5 elementos, a dominação e a geração. Só vou falar que eu só destaquei a questão da água, né, do rim, que é a mãe da madeira, e a água, né, que rege aí o crescimento, né, que nutre as plantas, nutre a gente, então ela vai nutrir a madeira. Pode passar, Márcia. E na relação de dominação, eu achei legal trazer, porque eu também vou falar de alguns florais que não vão atuar diretamente no fígado, né, no nosso elemento madeira. Mas, como a madeira é a avó da terra, talvez eu fale alguma coisa também relacionado a esse elemento. E lembrando que metal é o machado que corta a árvore, né? Então, quando o nosso pulmão está em desequilíbrio, gerando tristeza ou uma depressão, tem uma influência direta no nosso fígado, né, nas nossas emoções aí. Então, pode ser que também na hora de falar as essências florais, vocês façam essa correlação. Esse não é fígado, mas eu posso estar falando um pouquinho do coração, um pouquinho do estômago, né? Um pouquinho do pulmão, tá? Para a gente poder aumentar aí o leque de opções na terapia floral. Pode passar, Márcia. Então, a energia do elemento madeira traz o novo, é a ideia que surge de repente, né, como se fosse assim uma inspiração, que nos enche de ânimo para a gente seguir uma nova direção. Então, abre os caminhos aí para as nossas possibilidades. Então, é a chegada da primavera, que vai iniciar com o despertar, o crescimento, a energia yang, né, que chega nos trazendo força, que manifesta no universo que está nos rodeando. Aí os dias são mais longos, mais quentes,
as flores vão começar a desabrochar, vão florescer, os animais acasalar, e poético, né, as andorinhas fazem os seus ninhos. Então, a madeira, a primavera é o despertar da vida, né, é nesse sentido, então, que a gente vai falar um pouquinho dos florais. Os benefícios, né, do elemento madeira. Então, uma das funções é a capacidade de harmonizar as emoções, proporcionando um ambiente favorável, né, para um estado mental mais seguro, a gente está mais centrada. As pessoas com essa característica mais acentuada no elemento madeira são mais inspiradas, né, gostam de aventura, então vão se lançar aí mais na vida, descobrir, explorar novos horizontes, tem uma grande capacidade de adaptação, de firmeza, também de resiliência, improvisação e criatividade, porque a madeira gosta da mudança contínua. E em relação às emoções, é o sofrimento da madeira, o sentimento que governa a madeira, então o fígado é a raiva. Então pode estar bloqueado, estancado, represado, tanto no aspecto físico, mental, emocional, impedindo, então, a circulação da energia aqui nos nossos órgãos, né, no nosso corpo. Ele vai trazer, quando ele está em harmonia, garante a capacidade da nossa coordenação e do controle, principalmente nas situações críticas, para a gente não descompensar, né, não perder aí o rumo. E ele, em equilíbrio, ele então vai coordenar a nossa clareza mental. Eu lembro muito do limão siciliano, gosto muito do limão siciliano, né, nos óleos essenciais, né, Márcia? Traz essa clareza mental, habilidade de focar, planejar, tomar as decisões, e pode ocasionar, se ele está em desequilíbrio, prejudicar essas atividades, então. Pode seguir. Então, vamos falar das essências florais para o elemento madeira. Pode passar. Então, a primeira que eu trouxe é o agrímone, essa florzinha amarelinha de Bach, do sistema Bach, né, de 5 pétalas, como se fosse um pentagrama, trabalhando a questão do nosso equilíbrio, né, é o homem vitruviano. Então, o agrímone, ele é a Agrimonia eupatória, o nome dela. E ela é uma das 12 essências que está entre o grupo dos 12 curadores, né, do Dr. Bach, entre os 12 curadores. Ela foi preparada pelo método solar. Então, acho que vocês lembram, né, que quando o Dr. Bach criou seu sistema floral, ele desenvolveu 2 métodos de preparo das essências. Uma através da exposição solar, que são 19 essências que são colhidas dessa forma, né, ele colhe a florzinha, põe num recipiente com água, uma água transparente, água da fonte, uma fonte dita sagrada, fica 3 horas exposta à luz solar, no primeiro horário da manhã, nas 3 primeiras horas da manhã, ainda com o orvalho presente na flor, e aí ele vai coar essa essência, acrescentar o conhaque, que é o conservante, e colocar nos frasquinhos, né, essa é a tintura mãe. E o outro método é o método de fervura, que ele colhe as flores e galhos, aí já a grande parte é de árvores, ele ferve, e faz como uma decocção, né? Aí ferve por 30 minutos, aí passa pelo processo de filtragem, acrescenta o conhaque e a tintura mãe, extraída pelo método de fervura. Então, o agrímone, como é do primeiro grupo de florais que o Dr. Bach encontrou, ele é feito pela extração solar, né? Exposto à luz solar. E o agrímone é para aquelas pessoas que são muito animadas, né? A agrímone, eu falo que ele tem 2 aspectos, né? Um do fígado, pelo sabor amargo, que ele é, pelo que ele desperta no coração, né? Porque o agrímone, ele é uma essência daquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, não sabem ficar sozinhas, elas precisam da companhia dos outros, e são pessoas extremamente alegres, animadíssimas, e que em algum momento da vida, ela passou por alguma experiência que
que ela não trabalhou bem, não lidou bem, e isso ficou embutido. A personalidade agrímone, ela não consegue entrar em contato com as suas emoções. Então, essa forma alegre, né, que ela tem de animar a festa, de receber todo mundo bem, de estar tudo sempre bem, maravilhoso, é porque ela não consegue acessar o seu interior, as suas emoções, as suas dificuldades. Então, ela meio que disfarça dessa forma, né, sendo muito alegre, muito extrovertida. É uma máscara. O agrímone, a gente fala que é o floral da máscara, ou, entre aspas, do palhaço. Aquele que está sempre bem, sempre alegre, mas não consegue ficar só, nem acessar suas emoções. Então, isso que ele precisa trabalhar, né, quando ele toma essa essência, é uma essência que eu falo, que eu gosto sempre de dar com algum apoio, algum suporte, porque ela às vezes é catártica, né, as pessoas começam a entrar em contato aí com as emoções, aí fica meio maus aí, então, sempre que for dar agrímone, precisa dar um floral de ancoramento, é bom dar um floral de nutrição emocional, né, porque ela vai acessar conteúdos muito profundos e que ela não reconhece que tem. Então, esse caso que a gente usa o agrímone, e a afirmação dela é: a lição desta planta é possibilitá-lo a manter sua paz frente a todos os desafios e dificuldades, até que nada tenha o poder de lhe causar irritação. Então, nessa fala da irritação e da raiva, onde a agrímone tem a ver com o fígado, né, que na verdade vai nutrir lá o nosso coração, a nossa alegria. Então, o coração, quando está muito, a gente quando está muito alegre, muito esfuziante, talvez o agrímone também ajude. E a história do agrímone, não sei se a Márcia vai lembrar da nossa aula, ele foi desenvolvido por como é que chama? Não era rei, um imperador, ele tinha muito medo de morrer envenenado. Então, ele usou essa planta, ele se intoxicou, ele tomava antídoto, venenos, porque ele tinha medo de que ele fosse envenenado, né, que naquela época, por conta das guerras, das invasões, eles envenenavam os reis, os imperadores. Então, ele intoxicou o seu fígado, né, com um excesso de veneno, para que ele não pudesse ser envenenado. Então, ele desenvolveu esse antídoto para veneno. Então, de uma certa forma, a agrímone, ela também é uma erva que faz uma limpeza no fígado, uma purificação no fígado. Pode passar, Marcinha. A próxima é o Holly, também do sistema Bach, que é um floral maravilhoso. É o Ilex aquifólio, a flor do azevinho, que a gente usa no Natal, né, para enfeitar as guirlandas de Natal, que dá aquela florzinha vermelhinha, que a gente põe nas guirlandas. Então, ele é um dos 19 complementares, então, é do terceiro grupo de descoberta do Dr. Bach, né, ele descobriu os 12 curadores, os 7 auxiliares e os 19 complementares. E os 19 complementares, quase todos eles, com exceção da White Chestnut, que é o floral da castanheira da Índia, são dois florais, na verdade, da castanheira da Índia, né? Um é o Chestnut Bud, que é o floral do broto, e o outro é o White Chestnut, que é o floral da flor. A White Chestnut, entre esses 19, o Dr. Bach preparou pelo método solar. Mas Desculpa. Chestnut Bud também não é? Chestnut Bud é um floral de Bach, da castanheira da Índia, só que é do broto. Ah, tá bom. O broto da castanheira, antes de sair as folhas e com como é que fala, o pendão floral ainda em desenvolvimento. Tá bom. Né? E a segunda é a White Chestnut, que é da florzinha branca, a castanheira da Índia, que trabalha a circulação, né? Obrigada. E, imagine, a White Chestnut, então, dos últimos 19 que ele fez, né? Ele preparou pelo método de solar e as outras essências todas pelo método de fervura. E a Holly é uma dessas essências que ele preparou pelo método de fervura. Então, ela é uma florzinha de 4 pontas, né? Diferente da agrímone que a gente viu agora há pouco. Ela tem um simbolismo com a crucificação de Cristo, né? Então, essa cruz da flor seria a crucificação de Jesus,
O vermelhinho dos frutos, como se fossem as gotas de sangue que escorrem na face de Cristo, e o branco da paz que ele encontra quando ele se desencarna, né? Então, tem um forte simbolismo com a crucificação. E o Holly é o floral do sistema Bach para a raiva, para a irritação, né, o ódio, a ira. A gente trabalha com Holly, porque é uma essência que vai trabalhar na gente o despertar do nosso amor incondicional. Então, é o floral que vai atuar no fígado, nutrindo o coração. Ele vai atuar transformando essa emoção irada aí que vai alimentar o nosso Shen, né, Rosana? Que vai para o coração, nutrindo e despertando o amor incondicional. Então, o Holly é o floral quando a gente está com ciúme, inveja, vingança, desconfiança, né, esses sentimentos, a gente pode tratar com Holly. E também é uma essência floral que eu oriento as pessoas a tomar com bastante cuidado, né, porque cada um, né, a gente não sabe que recurso as pessoas têm para lidar com as emoções que podem surgir, então eu sempre falo, quando for dar o Holly, dê também um pouquinho de suporte, né, dê um floralzinho de nutrição emocional, um heather, um chicory, um empatins, para dar uma centrada, uma acalmada. Eu gosto muito de usar um floral complementar ao Holly, que chama Cherry Plum, é o floral da cerejeira, que é para quem tem medo de perder o controle. Então, o Cherry Plum ajuda, eu falo que ele ajuda a dar uma segurada na raiva do Holly. Mas aí são arranjos que a gente vai vendo aí dentro da terapia floral, né? Mas o Holly, então, é essa flor que pode nos ajudar quando o nosso elemento madeira está em desequilíbrio. E a afirmação: a conquista final de tudo será por meio do amor e da bondade. E quando tivermos desenvolvido suficientemente essas duas qualidades, nada poderá nos atingir, uma vez que teremos sempre compaixão e não ofereceremos resistência. Então, essa é uma das frases, das afirmações para Holly. Eu também, na terapia floral, gosto muito de associar ou a reflexão que o Dr. Bach faz em relação àquela flor, ou alguma afirmação, né, que a gente tem várias afirmações que a Patrícia Kaminsky e o Richard Katz da Califórnia desenvolveram. Então, eu falo que essa afirmação do floral é o mantra que eu leio todo dia para entrar nessa energia, né, de equilíbrio e de superação dessa emoção que está me desequilibrando aqui. Pode seguir, Márcia. Eu trouxe um floral de Saint-Germain, que é o pau-brasil, né, que dá o nome aqui para o nosso país tão lindo. E ela é uma flor que vai despertar a nossa vocação, traz as nossas habilidades, os nossos talentos, né, então tem a ver aí com a energia nossa do fígado. Então, quando a gente está meio adormecida na nossa vocação e nos nossos talentos, o pau-brasil ajuda a gente enxergar isso de forma mais assertiva, né, também ajuda as pessoas que estão sob extrema pressão ou preocupação, sofrendo muito estresse, tem essa sensação de estar muito sobrecarregada, né, que os problemas estão grandes demais para superar, ou que vivem em constante estado de insatisfação, né, que é gerado porque eu não estou no meu propósito, eu não sei direito, não me identifiquei com a minha vocação, aí eu fico insatisfeito aí nas atividades que eu desempenho. Então, é o floral que vai revelar para a gente todas as nossas habilidades, né, talentos, vocação, e também é um floral que vai trabalhar a nossa criança interior. Quando a gente, lá na infância, passou por alguns estados emocionais muito difíceis, que não foram resolvidos, né, e a gente não cuidou disso, ou esclarecidos, então fica essa sensação de alguma coisa aí, sem que a gente entenda muito bem. Então, ela vai ajudar a gente também a entender essas emoções que ficaram guardadas. E é uma flor, né, o pau-brasil, tem uma energia que vai trazer para a gente a compreensão do que fazer com os nossos talentos, junto ao sentimento de prazer e alegria de nos tornar úteis. Então, essa é a chave da essência do pau-brasil.
Pode seguir, Márcia. Aí trouxe alguns florais de Minas, acho que 2 ou 3 de Minas. A Duranta, que é essa florzinha branca, linda, é a Duranta Happens, é da família lá das violetas, né, violeteira. O nome popular é violeteira, ela é da família das verbenáceas, e ela vai trabalhar com a gente a personalidade que está inconscientemente afetada pelos acontecimentos do passado, assim como a gente viu o pau-brasil, que são emoções lá da minha infância, que eu guardei e não trabalhei. A Duranta também vai pegar um evento muito doloroso, por um momento que eu passei, e que acabou me gerando uma postura muito inflexível, uma atitude muito inflexível, né? Então, aquela pessoa rígida, que não muda de ideia, que internalizou essas emoções e não processou. Para as pessoas que não conseguem chorar, colocar para fora, porque o fígado, ele vai se exteriorizar nos olhos, né? Então, às vezes a pessoa está com esse fígado tão duro, né? Tão rígido, que ela não consegue chorar, não consegue liberar essa emoção, né? Não consegue verter a água da emoção do rim que ficou presa, congestionou ali no fígado, aí a pessoa não chora, tem dificuldade em colocar essa lágrima para fora, né? Menina, a ex-mulher do Breno, a Edinamara, ela fala assim, ó, o indivíduo não chorou e não chora, e as lágrimas permanecem endurecidas dentro dele. A Edinamara também tem um jeito poético, né, de escrever, gosto muito dos florais de Minas. Então, a essência vai fazer esse canal de abertura para liberar esse vínculo com o passado e de uma forma mais suave, né, que me ajude a despetrificar essa lágrima, mas sem que eu sofra tanto para poder exteriorizar. Pode passar, Marcinha. A outra também do floral de Minas é a Nicociana. A gente também tem no floral da Califórnia, ela chama Nicotiana. É o floral do tabaco. É a mesma flor, tanto da Califórnia quanto aqui a do Breno. Então, ela vai trabalhar as pessoas destemidas, muito valentes, fortes, competitivas, aventureiras, aquela que não respeitam um pouquinho do seu limite e vai sempre além, né? Não tem aquela precaução ali, ela está sempre se colocando em risco. Então, essa essência vai falar da fugacidade dessa aventura aqui, né? Na vida terrena, né? Que isso tem prazo de validade, tem começo, meio e fim, ninguém vai ficar aqui eternamente. E vai trazer para a pessoa a coragem verdadeira, mas para buscar a nossa imagem interna, né? A nossa essência, o nosso eu. Então, esse trabalho que a Nicociana faz. Também é um floral catártico, que vai mobilizar emoções muito profundas. Eu gosto muito de usar tanto a Nicociana quanto a Nicotiana com pessoas dependentes do cigarro, né, com vício pelo cigarro, pelo fumo, porque ele vem mais ou menos na linha do agrímone, né, tem alguma coisa que eu estou insatisfeita, alguma coisa que não está boa, e eu não quero entrar em contato, então eu busco escapar disso, né, entra naquela técnica do escapismo, vai para o álcool, para as drogas, para o cigarro, para algum vício, ou para a compulsão, tentando suprir essa necessidade que ele tem, que ele não entende do que é, e resolver essa emoção, né? Não resolve essa emoção, então eu falo que são pessoas que não se preenchem, né? Quer falar, Rosana? Fale. Rosana levantou a mão? Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo. O microfone está fechado, Rosana. Valéria, está me ouvindo? Então deixa. Pode falar, agora. Pode falar, querida, o que foi? Sim, o sinal, Valéria, na homeopatia, a gente usa
também para a arteriosclerose, que é uma doença, vamos dizer assim, de deficiência do fígado. Olha que interessante. Que legal, né? Você sabe que É, eu adoro sim, muito. fazer essas associações. Eu falei já para vocês há algum tempinho, né? Eu estou fazendo a associação da essência floral, a planta que tem óleo essencial e que tem uma essência floral, e que algumas coincidem de também ter na homeopatia. Eu estou juntando essas três coisas e trabalhando só o aspecto vibracional. Então, faz todo sentido isso que você trouxe. Muito obrigada. Né? Tudo está ligado, né, gente? A planta, ela está aqui para curar, ela vai curar aquela emoção que está em desequilíbrio. Né? Eu tenho estudado esse livro aqui, Quaderno Botânico de las Flores de Bach, é um espanhol, Jordi Cañelas, ele faz uma conexão entre o arquétipo da flor e o arquétipo do homem, tanto que ele chama de homem-planta. Deixa eu ver se eu acho a figura aqui, que é essa correspondência entre o nosso estado emocional, aqui, ó, a figura que ele desenhou, dá para vocês verem? Ele faz a correlação entre a raiz, o inconsciente, o tronco com a nossa personalidade, as folhas com a nossa relação e a flor com o nosso emocional. Maravilhoso esse livro, eu estou aplicando nos florais de Bach. Ele fala sobre os florais de Bach, né? Então, eu fiz agora um curso de aperfeiçoamento. A Márcia aqui ia gostar, Márcia. Acabei de fazer agora um curso de aperfeiçoamento usando o Jordi como base, associando o que é a raiz curta, o que é a raiz comprida, o que é a raiz que espalha para o lado, o que isso tem a ver com a mãe terra, com o nosso materno, com o nosso inconsciente, com a nossa ancestralidade. Aí ele aplica isso em cada uma das essências do Dr. Bach. E eu estou tentando, bem humildemente, extrapolar, por exemplo, o rosemary, né, o rosmarinos, o alecrim, o que ele tem no floral, o que ele tem na aromaterapia, qual é a assinatura dessa planta. Estou trabalhando muito com a assinatura botânica. Está sendo muito legal, muito legal. E a nicociana é isso, né? A nicotiana é isso. Independente de ser floral ou homeopatia, não sei se já tem o óleo essencial, né? Se ela tem essas glândulas aí para produzir óleo essencial, mas o trabalho na nossa alma é um só, né, gente? É a missão daquela planta aqui. Eu acho isso extremamente lindo, né? Uma bênção a gente fazer essas conexões. Valéria, é Caderno Botânico, que é o nome do livro? Não tem em português, viu, Márcia? E em espanhol está esgotado. É Quaderno Botânico de Flores de Bach, de Jordi Cañelas. Jordi Canelas. Uhum. Obrigada. Eu tentei comprar, uma amiga tentou comprar para mim lá, uma menina que mora em Portugal, outra que mora como é que chama? Suíça, está esgotado o espanhol. Esse aqui foi um presente, um achado, eu achei na estante virtual, era o único que tinha na estante virtual. Eu faço parte de um grupo de estudos, de pesquisa, do pessoal lá de Recife, sobre os florais de Bach. E elas estão estudando esse livro, faz quase 2 anos já. E a gente se encontra na quarta noite, a cada 15 dias, para discutir uma das flores, em cima do que o Jordi traz, em cima do que o Julian, né? O Julian da Healing traz, a doutora Mathilde Scheffer, uma alemã, e a Carmen Monari. Então, a gente junta todos esses pesquisadores e faz a discussão na quarta noite. E eu tive acesso a esse livro por indicação dessas professoras, né? Lá de Recife, são terapeutas florais, são professoras também do Sistema Bach, uma delas dá formação no Pacífico, depois, se a Rô quiser, eu passo o contato, da Tereza Guimarães, ela é maravilhosa, e aí foram elas que disseram, eu falei, vou atrás desse livro, né, eu não hablo espanhol, mas é mais fácil de entender do que o inglês, né, e aí achei, gente, então, as minhas amigas tentaram comprar na Europa, ele não existe, aí por uma bênção, entrei na estante virtual, uma amiga falou, Valéria, você não queria esse livro? Tem na estante virtual, e entrei, comprei. Gente, é um presente, nossa, é um presente, foi o presente para mim desse ano, viu? Tá sendo maravilhoso estudar. Mas bora lá, Marcinha, vamos para a próxima. Então, a nicociana trabalha com a gente a simpatia, a tolerância, né? Desculpa, a nutrição emocional,
que vai nos ajudar a estar mais centrados, né, e nos conhecer e não ficar dependente aí dos vícios, né? E ela também é uma flor, gente, que pode ajudar na agitação psicomotora. Aqui o Breno traz na agitação psicomotora infantil. Eu nunca usei nicociana com criança. Tem algumas essências que eu acho que elas têm um potencial mais elevado de trabalho, e que, como para o adulto é catártico, e a gente sabe que a criança geralmente lida super bem com as essências florais, né, difícil ter uma resposta catártica como o adulto, mas a gente não sabe da nossa ancestralidade, né, gente? Quem sou eu na ordem do cosmos para saber o que, sei lá, a Márcia viveu gerações para trás, né, encarnações anteriores. Então, eu não tenho experiência de usar a nicociana com criança, mas com adulto, eu já usei em Parkinson. Não que ela cure o tremor, mas ajuda bastante, né? Ajuda a pessoa, porque incomoda muito, né? Você perder o seu controle, perder, né, a coordenação motora. Então, é uma essência de suporte também, que eu gosto de usar para, como é que se diz? Para tremores. Mas sempre olhando, né? A Márcia sabe como é que eu faço. A gente vai olhar a história, o que essa pessoa traz, para saber se de fato, naquele momento, é uma essência que vai ajudá-la, né? De repente, a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, olhe, né? Ela é um recurso, sim, ela ajuda, sim, no distúrbio aí das mãos, dos pés, aquelas pernas, sabe? Síndrome das pernas agitadas. Ela também pode ajudar, desde que que a pessoa esteja no momento adequado de entrar em processo terapêutico utilizando essa essência. Pode passar. A Mirabilis. Gente, eu pus a flor errada, essa aqui não é a Mirabilis, perdão. A Mirabilis é aquela florzinha bem cor de maravilha. Aqui em Campinas a gente chama ela de maravilha. Eu tenho uma aqui na rua de casa. Mas, no geral, ela chama bonina. É uma flor muito lindinha, e ela é usada para as pessoas. O Breno encontrou a Mirabilis como uma correspondência para um floral de Bach que chama Beech, que é o floral de uma árvore, que é o floral dos intolerantes. A gente fala no sistema Bach, que é o floral, entre aspas, e com muito respeito, do quem é muito cri-cri, que nada tá bom, critica tudo, ele não consegue ver o bom e o belo nas pessoas e na vida. Então, nada tá bom, ele critica o outro, não a si mesmo, tá? Diferente de outras essências, né, de outras personalidades, o Beech e a Mirabilis são intolerantes ao que está do lado de fora, né, ao que está ao entorno. Então, ai, que pena que eu pus a flor errada. Ah, meu Deus. Então, toda situação onde a pessoa está muito crítica, muito intolerante, irônica, são pessoas mais separatistas, não se misturam, podem chegar, né, a ser até muito sistemáticos, egoístas, antipáticos. Essa é a visão que ela passa, né, de tão cri-cri que ela é. Geralmente são autoritárias, não tanto quanto o Vine, mas também tem uma personalidade bastante racista, e de vez em quando dissemina uma discórdia. Então, é uma personalidade que na convivência traz problemas. Então, a gente tenta nutrir emocionalmente, trabalhar um pouquinho o fígado para alimentar o amor que vai para o coração, né? O Shen. Então, tudo que sai do fígado para ir nutrir de uma forma positiva esse coração. Então, ela é o floral, a Mirabilis e o Beech, da simpatia e da tolerância. Sempre que tiver alguém muito cri-cri por aí, pense no Beech ou na Mirabilis. A Mirabilis, eu tenho uma experiência com ela, não sei se a Rosana tem na homeopatia ou na fito, a fazer um macerado dela e colocar em herpes simples. A minha filha tinha sempre herpes labial, sempre. Quando era criança, desenvolveu herpes labial. Eu subia aqui na minha vizinha, falava, me dou algumas florzinhas, fazia esse macerado, né, que eu aprendi isso com a Rosana, minha professora de floral, Rosana Souto, faz o macerado, tira aquele suco dela, põe num algodãozinho numa gás e deixa em cima da lesão. Gente, há 2 dias o herpes foi embora. Então, a Mirabilis é muito próxima a mim, porque eu usei muito com a minha filha, usei bastante. Quer falar, Rô? Não.
Eu não sei se ela está falando. Bom, está falando, Rosana? Não. Ô, Valéria, tá, o som tá ruim, não tá? O Meu? seu agora melhorou. Ah, pode deixar. O seu som melhorou. Eu não tenho experiência com a Mirabilis. Tá, eu não tenho experiência com a Mirabilis. Tá Tá bem? bom, Só querida. isso. Então, bora lá. Pode passar para o próximo. Da Califórnia, eu só trouxe essa, a Lupine, ou Lupine. É um floral que vai ajudar também com a nossa identidade, né? Trazer a ampliação da nossa identidade, integrar isso no nosso centro. A Patrícia fala numa matriz de comunidade maior, né? Não só comigo, mas com quem está, com a missão que eu tenho aqui, que é mais ampla do que só a minha essência aqui, né? Que missão que eu vou desenvolver. Trabalha a capacidade de sacrificar ou de sublimar a necessidade ou os nossos desejos pessoais por um todo maior. Então, geralmente, são pessoas que estão a serviço. Assim como nós, né, a Rosana, nós não, quem sou eu, né, que cheguei atrasada, mas a Rosana, a Márcia, Elô, né, que criam esse grupo, né, esse grupo de estudos, esse projeto para trabalhar nossa essência, trazer a nossa consciência, né, então sempre para as pessoas que se colocam a serviço. O que eu posso fazer de bom para o mundo? Então, o estado positivo da Lupine, da Lupine, é esse, eu saí do meu centro de egoísmo, de ganância, de identificado, assim, com coisas muito pequenas, mesquinhas e egoístas, né, que vão bloquear a nossa ação na comunidade e extrapolar isso para fora, né, colocar isso para os outros. Então, de fato, é se colocar a serviço. Geralmente, as pessoas que fazem trabalhos comunitários, doações, são pessoas que têm essa parte da Lupine trabalhada de forma positiva. É um floral muito lindo. Pode ir, Marcinha. Do Pacífico, então, agora entrando na área que a Rosana tem uma grande experiência, eu não vou me aprofundar, porque eu não conheço a medicina chinesa, né, mas vou trazer a contribuição dos florais do Pacífico, da Sabina Petit. Então, essa aí é a Potion Hemlock, que ela vai falar, vai trabalhar na vesícula biliar, né, no meridiano da vesícula biliar, no chakra da coroa, para atravessar períodos de transição onde tudo está parado, né? A gente não viu que a madeira é a primavera, né? Que vai desabrochando, crescendo, evoluindo, avançando. Então, quando a gente está muito parada, estagnada na vida, essa essência ajuda a gente se colocar em movimento. Quem está muito apegado, então, o desafio é desapegar de velhas crenças, velhas estruturas, convicções que já não servem mais. A gente fala das crenças limitantes, né? Um bom floral para trabalhar com as crenças limitantes. Então, a palavra-chave, a Sabina, ela trabalha com palavra-chave, afirmação, meridiano e chácara. É um jeito bem legal dela classificar, né? Encaixar as essências. Então, a afirmação dela é: eu deixo ir. Sabe o Let It Go? Aquele filminho do Let It Go? Deixa embora. O se preste, desapega, né? Então, a Potion vai falar um pouquinho disso. Então, trabalhando na vesícula biliar e no chakra da coroa. Ela pode ser aplicada no meridiano da vesícula, ou não, você só tomar sabendo que ela vai estar desobstruindo e equilibrando esses meridianos. Essa é muito linda, é um floral do Havaí. O sistema do Havaí é muito lindo, é muito tropical, é muito, como é que se diz? Não são só flores também, né? É um leque maior de opção de essência floral. Essa aqui é a Sea Turtle, a tartaruga marinha. E ela vai nos ajudar, né? As qualidades bem resumidinhas, que ensina a gente a compartilhar o espaço com os outros, na linha da Potion que a gente viu agora do Pacífico. Para fazer essa conexão, trazendo nutrição quando a gente está muito esgotado, para a gente não entrar no estado de esgotamento. Aumenta a percepção consciente e a apreciação
dessa relação de mais independência com a natureza, né, se relacionar melhor com a natureza, entender esse ser imenso, né, esses seres todos da natureza, e nos ajuda a mover com graça e paz em qualquer que seja o ambiente que a gente for frequentar. Né? Então, é um floral que nos equilibra e meio que protege para que a gente faça o que tem que ser feito, compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito lindo esse floral também. Do Havaí, eu tomei algumas essências, não tomei muitas. E como eu também não fiz a formação nesse sistema, eu busco as referências e aí, às vezes, a pessoa topa tomar, né? Porque, assim, eu acho que para a gente indicar uma essência floral, a gente precisa minimamente ou ter tomado, porque a hora que eu tomo a essência floral, isso vai produzir uma resposta emocional, física, mental, no meu organismo, né, no meu ser holístico. Aí eu vou entender, por exemplo, quando eu dou a Grimani para alguém, quando ela fala quase surtei, porque eu experimentei. Ou quando eu indico e faço o que a gente chama na terapia floral de repertorização. Sempre, e a Márcia sabe disso, que eu batia muito na tecla, né, Márcia? Pergunta para a pessoa, ó, o que você quer tratar agora? X. Então, você vai levar tal essência. Observe os seus sonhos, se possível, anote os seus sonhos. Observe que tipo de mudança isso está provocando. Isso, para a gente, a hora que ela volta, você fala, você não dormia, está dormindo melhor? Você comia muito, era ansiosa, melhorou a ansiedade? Porque às vezes a pessoa chega e fala, não aconteceu nada. Essa essência não valeu de nada. Aí você começa a perguntar. Isso é repertorizar. Eu identificar naquela pessoa o que melhorou ou não. Então, dos florais do Havaí, eu tomei uma ou outra essência, e eu não fiz a formação, então eu não sou aquela pessoa que sabe dizer tal essência use para isso, tal essência use para aquilo, porque eu acho importante a gente saber repertorizar. Indicar para a pessoa, e a hora que ela volta, anotar o que aconteceu. A Rosana fez uma experiência, né, Rô, de produzir com a Thaís uma essência floral e de um cristal, que eu não lembro qual, e aí eu gosto de fazer isso, eu me dispus a tomar essência e registrar tudo que acontecia comigo enquanto eu estava tomando aquela essência. Então, os florais, no geral, né, das pessoas, dos pesquisadores mais sérios, são desenvolvidos assim. Eu estudo, vejo para que serve, preparo a essência floral, coloco isso em uso, e um grupo de pessoas vai meio que testar, falar, dormi bem, dormi mal, fiquei com raiva, fiquei irritada, deu muito sono. Então, quando a gente indica o floral, a gente precisa saber o que a gente está indicando, para que a gente está indicando, e o que pode acontecer com a pessoa. E a hora que ela volta, eu tenho a obrigação de perguntar, o que aconteceu com você? E aí eu tenho que associar tudo que ela listou com cada uma das essências florais que eu passei. Então, isso tudo só para dizer para vocês, eu não sou uma expert nos florais do Havaí, mas eu achei que essa essência era bem legal, porque ela vem na linha das outras que a gente já falou hoje. Era isso. Pode ir, Márcia, fazendo favor. Aí a gente tem uma lupine, ou lupine, ou a Blue Lupine do Pacífico, que é muito parecida com a da Califórnia, né? A gente vai ver que muitas essências se repetem nos florais da Califórnia, do Alasca, do Pacífico, porque é quase que o mesmo território é contíguo, né? Então, essa essência é para a gente ter o pensamento claro e preciso. Lembra que a gente viu que no Madeira tem que limpar essa mente, né? Clarear a mente, a raiva deixa a gente cego, deixa a mente confusa. Então, o lupine, como o Blue Lupine do Pacífico, como o da Califórnia, né? O lupine, ajuda a gente quando está com frustração, desespero, confusão mental, ela vai limpar, que nem o limão siciliano, né? Limpa, tira aquela mente, traz foco, clareia o pensamento. E a afirmação dela é: eu posso ver claramente, eu posso pensar. Então, quando a nossa mente estiver bem atarantadinha, pode usar o Blue Lupine ou Lupine, que vão ajudar, assim como o White Chestnut, dos florais de Bach, né, o White Chestnut, que é o floral da castanheira, que tira aquele pensamento que está ruminante, né, e leva a energia para o pé, né, dispersa essa energia.
E o Blue Lupin, você pode usar no meridiano do fígado e no chakra raiz, exatamente porque ela faz essa coisa de descer, né? A energia descer. Pode passar. O Chickweed, também do Pacífico, é para a gente reconhecer e vivenciar a atemporalidade, para a gente estar plenamente no presente e ser capaz de responder. Então, é estar aqui no presente, no aqui e agora, com capacidade de resposta. E o que a gente encontra em desequilíbrio quando precisa dessa essência? Amargura, ressentimento, indisponibilidade. Então, as palavras-chave para essa essência são presente, disponibilidade, capacidade de resposta. Lembra no comecinho do nosso encontro que a gente viu que quando o elemento madeira não está equilibrado, a gente não tem capacidade de responder rápido, né? Ele em equilíbrio deixa a gente mais assertivo. Então, esse Chickweed vai fazer isso com a gente. Trabalha exatamente no meridiano da vesícula biliar e aqui no chakra da garganta, e no chakra raiz, né? A garganta é como eu me expresso, né? Como eu me coloco no mundo, é a minha verdade. Como eu trago a minha verdade. Pode passar. O Forsythia, também do Pacífico, agora são vários do Pacífico, também trabalha o meridiano da vesícula, e dessa vez o chakra da coroa. Então, é para trazer motivação, para a gente transformar as coisas antigas e que a gente não precisa mais, né, nos nossos padrões de comportamento. Então, os hábitos arraigados, os vícios, pensamentos repetitivos, ele ajuda a romper esse vício e limpar esses padrões que a gente está trazendo, né? É o let it go, não preciso mais, deixa embora. O desafio dele é a autodestruição, porque a pessoa nesse padrão acaba se agredindo, autoagredindo, né? A palavra dele, a palavra-chave é transformação. Então, a Forsythia vai fazer a transformação e nos trazer motivação. A afirmação dela: eu estou disposto a mudar, eu tenho a energia e os recursos interiores necessários para mudar. Então, ela acessa essa chave na gente, né? A mudança está dentro de mim. Pode passar. Origem Honeysuckle. Honeysuckle é um floral que a gente tem no sistema Bá, que ela chama só Honeysuckle, e aqui no sistema do Breno, de Minas, ela chama madressilva, né? É o floral de um tipo de madressilva, só que aqui, no Bá, é a Lonicera caprifolium, que tem a ver com as cabras que comem a flor, né, a planta. E aqui no Pacífico é a Lonicera ciliosa. Ela tem um formato um pouquinho diferente, né, da madressilva que a gente tem no Brasil, e a madressilva que o Dr. Bá usa. Do Dr. Bá é uma madressilva mais avermelhada, e a nossa é branco creminho. Então, essa madressilva, né, essa honeysuckle, orge, que é a cor laranja, laranja trabalha o segundo chakra, indo para o plexo, né, plexo solar. Então, vai evocar a criatividade pacífica. Eu trago a minha criatividade sem precisar agredir, né, nem ser irado com ninguém. O que ela vai trabalhar? O desequilíbrio. Quando a gente perdeu a nossa identidade, a gente não tem identidade, está perdido no mundo e está com muita raiva, né? Então, ela vai trabalhar o triplo aquecedor, o primeiro chakra e o nosso plexo solar, que também é como eu me relaciono com as pessoas, né? E vai trazer a expressão criativa, o direcionamento interior. O próximo. Pearly Everlasting, também do Pacífico. Olha que lindinha essas florzinhas brancas. Vai trabalhar com compromisso, devoção, abertura para a gente descobrir os mistérios aí que a vida nos traz, transformação e devoção, através da devoção. Trabalha na gente raiva e perspectiva. A palavra-chave dessa flor é compromisso, devoção e préstimo. Então, é aquela flor também que nos ajuda a sair da gente, deixar essa raiva que a gente tem e migrar para o coração, alimentando o nosso Shen para colocar a gente a serviço.
E a afirmação: estou comprometido com o processo de desenvolvimento. Não perdi aqui, né? Pus a flor em cima. Para a gente crescer com amor e harmonia. A flor ficou em cima, Márcia. Depois eu procuro a afirmação. Vai trabalhar exatamente o meridiano do fígado e da vesícula biliar. E ajuda aqui no nosso terceiro olho e no chakra umbilical. Pode passar. Gente, já são 5h04, mas a gente começou um pouquinho atrasada, porque eu tentei dar uma hora certinha, a gente começou a hora 4 e alguma coisa, né? Esse também, a Pipsissewa, é um floral que vai trabalhar a tomada de decisão, e quando a gente está esclarecendo ambivalência, não sei para onde eu vou, né? Lembra no começo que a gente falou, olhe para um lado, olhe para o outro, e veja qual o melhor caminho, né? Então, quando a gente está indeciso, a palavra-chave dessa flor é a decisão, ser decisivo. Trabalha os meridianos do baço, do fígado e dos rins também. E ajuda no plexo solar e o chakra da garganta, né? O quinto chakra. A afirmação dessa flor: eu sou capaz de escolher. Eu posso confiar em minha energia e seguir o meu coração. Então, gente, o que eu estou trazendo é assim, fígado, coração, rim, fígado, coração, né, que vão, e pulmão, às vezes, né, que a tristeza acaba bloqueando o nosso fígado, né, mas pode ir, Márcia. Plantem, uma plantinha bem pitiquinha, quase nem tem florzinha. É o plantago, a gente tem plantago também no sistema Minas, viu? Ela vai tirar os bloqueios mentais e eliminar a nossa negatividade. Então, quando a gente está muito pessimista, sem muita perspectiva, né, ela ajuda. Então, pensamentos e atitudes muito venenosas, ressentimentos, né, quando a gente está meio do mal, ele ajuda a dar uma limpadinha nessa energia. Fazendo da purificação e a limpeza. Então, é o floral que vai nos desbloquear esse sentimento de ressentimento, né, que às vezes a gente tem tanta raiva, magoa e guarda ali. Fica com o fígado congestionado. Vai trabalhar fígado, vesícula biliar e os chakras sacral e da coroa, né? Ela trabalha a conexão com o alto e a nossa conexão com a terra. Ela vai nos ancorar, né? Traz a luz aterrado aqui na matéria. Eu libero, a afirmação, eu libero todos os obstáculos ao crescimento e à cura. Eu libero pensamentos contrários à vida, para mim e para as outras pessoas. Então, é um floral que também nos ajuda a olhar para o outro, né? Sair da gente e olhar para o outro. Red Huckleberry. Ela vira um frutinho vermelhinho também. Ela vai falar de vivenciar o poder da introspecção, né? Se voltar um pouquinho para dentro, permitir que a gente seja nutrido, dando tempo para que a digestão se faça, né? Dando tempo que a digestão se faça, é assim, a gente entender, quando a gente toma um floral de nutrição emocional, quando a gente precisa de um colo de mãe, né? Alguém que dê aquele abraço, a gente está meio malzinho, precisa de alguém que dê um abraço, a mãezinha que pega no colo. Então, ela ajuda a gente não só entender esse acolhimento, mas a gente vivenciar, né? Ela chama a Sabina fala digerir esse acolhimento, digerir essa nutrição emocional que faltou em algum momento da vida. Ele armazena inteligência, né? Inteligência no sentido de olhar para a vida, discrição e sabedoria espirituais, né? Ajuda nessa conexão aí com o espiritual. E tem a capacidade de trazer regeneração também. O desafio é ser e não fazer. Não adianta ficar aqui sendo tarefeiro se a gente não é o que a gente veio para ser em essência, né? Então, aqui, o desafio da Red Huckleberry é a gente ser, não estar aqui só como fazedor de tarefa. A palavra-chave, então, é a introspecção, né? Você se olhar, digestão no sentido de digerir emocionalmente a nutrição que a gente precisa. Meridiano da vesícula biliar e do estômago. E o chakra do plexo solar.
Pode passar. Twin Flower. Nossa, esse floral acho que eu já até tenho, adoro essa flor. Não julgamento. Só não julgar. Ela é uma florzinha muito, 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 muito pequenininha e ela nasce voltadinha um sininho olhando para baixo, como se ela pegasse a energia da terra para se nutrir. Ela é muito linda, delicadinha, parece assim uma graminha, um matinho. Então, o desafio da Twin Flower é julgamento e crítica. Então, ela vai na linha do beat. As pessoas estão sempre julgando, criticando, racistas, preconceituosas, sempre quando você está rotulando alguém e na linha do julgamento. Então, quando você precisa entender e ter compaixão, aceitação, clareza, paz mental. E a afirmação, eu não compreendo a razão das coisas, portanto, aceito-as sem criticar. Trabalho meridiano do fígado, da vesícula, e os chakras da raiz e do coração, né? Porque ela vai trabalhar com a gente a compaixão. Então, nutre o fígado para a gente levar amor e compaixão para o coração. Pode ir, Marcinha, acho que acabamos. Aqui é a fadinha do Holly, e aqui a árvore da Holly, naquele baralho dos celtas, que os celtas, eles têm um baralho, né, que ordenam aí as árvores sagradas, né, as 12 árvores sagradas. Então, a Holly é uma das árvores que fala do rei azevinho, que entra numa disputa com o rei carvalho. Então, o rei azevinho, que é o Holly, é a sombra, e o carvalho é luz. Aí eu trouxe isso é só uma ilustração, né? Trouxe aqui para vocês verem os frutinhos da Holly. Muito linda. Então, é isso. 17h11, nem atrasamos, não. Adorei a hora. Estão me Obrigada. ouvindo? Estou sim, pode falar. Então, porque o sinal parece que agora deu uma melhoradinha. Aqui o sinal não tem jeito, não. Só a hora que der para ter uma antena mais próxima aqui. Aqui, você falou aí que, como é que você ainda não está no nível da Márcia, da Heloísa, da Rosana? Muito pelo contrário, né, meninas? Valéria. Sim. Olha, a sua disposição. Não, sensacional. A sua aula foi linda, né? Maravilhosa. Olha, trouxe tanta coisa nova, boa para gente, né? Amei essa entrada da nicotiana, porque na homeopatia a nicotiana trabalha, né, os processos de arteriosclerose. E eu descobri em 2018 uma arteriosclerose. Aí a primeira pergunta que o médico faz mas você não fuma, né? Um médico que me trata há muito tempo, você fumou na adolescência? Aí eu virei para ele e falei, doutor, eu até fumei, mas eu viajei com uma pessoa que fumava tanto que também enjoei muito rápido. Então, assim, eu não tenho histórico de fumar para desenvolver uma arteriosclerose. Só que o meu pai cultivava fumo. Então, desde criança, eu convivi com o fumo, né? Inclusive, ele cultivava o fumo da flor rosa, que é exatamente esse aí, né? Porque tem outras tonalidades. E meu pai fumou muito, meu pai teve câncer de pulmão, inclusive parou de fumar depois que ele tratou o câncer. Aí o médico virou para mim e falou, pois é, então o seu caso é uma história de que a genética conta. Uhum. Né? E a nicotiana, ela está ajudando a reduzir o quadro. Ai, que legal! E tem um Está padrão ajudando. ancestral, né, Rosana? Se ele hereditário, o padrão é ancestral. Ancestral, sim, porque o meu pai, vamos dizer assim, ele cultivava, o pai dele cultivava, né? Ele fumou, o pai dele fumou. Assim, meu avô tinha alambique, mas meu pai não bebia, não era um costume dele. Mas o cigarro sempre foi um hábito. Então, assim, muito legal a gente ver esta leitura e como que pode trabalhar, né? Uhum. Eu penso que o Breno, na questão da criança com muita agitação,
realmente esse floral vai ajudar, mas é para o excesso, né? Sim. Aquilo que está fora de um quadro normal, né? Porque eu fui uma criança muito tranquila, sabe? Eu fui uma criança, assim, de brincar e tal, de ter muita atividade, mas eu era, em personalidade, uma criança bastante tranquila. Eu convivi muito com fumo, com café, com os cítricos, de um modo geral, porque era o que cultivava mais aqui na fazenda, né? Que legal. Então, Muito isso legal. ajuda muito, Você falou né? da agitação, talvez, as crianças com quadros de TDAH, né? Também, Para não né? entrar direto na Ritalina, que agora a Ritalina virou point, né? Todo mundo, de repente, não medicalizar a criança possa mesmo ser um recurso, né, para esses distúrbios aí de agitação, de inquietação. Pois é, menina. Inclusive, Verdade. você tinha pedido para falar do livro no início, né? Uhum. Vou falar um pouquinho dele aqui agora. Aqui está só a prova, tá, gente? Isso aqui ainda não é a versão final, tá? Eu experimentei numa mulher TDAH que foi tratada desde a sua adolescência para a fase madura, ora como esquizofrênica, ora como depressiva, cada hora como bipolar. Aí, aos 50 e poucos anos, foi que ela descobriu que a realidade do quadro dela era o TDAH. Ah, E a resposta, com o equilíbrio, e eu fiz um tratamento pela odometria à distância, que ela mora distante, foi fantástica, sabe? Trouxe, segundo ela, trouxe a consciência, assim, deu mais clareza para a consciência, e ela se expressou assim: quando eu perco a paciência, eu recupero a minha consciência mais rápido do que antes. ah, Então, assim, eu estou aqui atrás de um pai para experimentar no autista, porque eu já dei todo o material para ele. Ele, inclusive, é fisioterapeuta, formando em fisioterapia, para experimentar no autista. O trabalho da técnica está sendo maravilhoso, né, Márcia? Márcia já recebeu completo, Heloísa começou a receber, Não, né? inclusive, Rosana, eu já, né, eu estava até hoje falando aqui, porque depois, porque a minha primeira sessão não foi catártica, né? Eu Foi. quase morri de tanta dor de cabeça. Depois disso, já apareceu assim, sabe quando você acha que vai ter aquela dorzinha de cabeça e não vai para frente? Porque aí eu tinha mania assim, eu não vou ficar esperando não, porque se vier é terrível. Então eu já tacava um analgésicozinho, porque depois que eu fazia de tudo, cristal, e tentava de tudo, não resolvia, eu tomava um analgésico para não ficar muito ruim. E desde que eu recebi a terapia, ela ameaçou 2 vezes e não evoluiu. E esse final de semana, de novo, assim, uma situação assim domiciliar, ela ameaçou de doer e na hora eu já percebi que era isso e fiquei naquela, né? Não, será que vai doer? Será que não vai doer? De repente, eu até esqueci. Aí hoje eu estava assim, gente, ela ameaçou depois do tratamento, eu não tive mais, graças a Deus, é maravilhoso. E o processo da Márcia, gente, era enxaqueca mesmo, né? Era enxaqueca brava, né, Márcia? Então, o que eu estou observando na técnica é que o resultado, vamos dizer assim, a resposta bioquímica do corpo, ela tem uma mudança tão grande que é fora de série. Eu tive uma intoxicação sexta-feira com um adoçante à base de estévia. Gente, mas foi uma coisa assim muito pesada. Por pouco, eu não virei para a turma lá em casa e falei assim: hospital. A hora que eu entrei com a cromoterapia foi que deu uma aliviada, tá? E aí eu consegui, assim, a minha perna inchou de uma tal forma, minha perna direita, e foi uma coisa assim muito rápida. Eu tomei um cafezinho na casa de uma amiga, ela colocou esse adoçante, eu achei que era açúcar refinado, inclusive. E eu não gosto de açúcar refinado. Aí ela assustou que eu coloquei 3 colherzinhas,
Eu falei, se não é açúcar? Ela falou, não, é um adoçante. Aí eu tirei, a xícara, né, estava limpa, só tinha, voltei para o pote, e ela falou, mas é estévia. Aí eu falei, bom, então vou experimentar um pouquinho. A minha garganta coçou a hora que eu tomei o café, e quando eu cheguei em casa, comecei um mal-estar, assim, sentindo mal-estar, estômago embrulhando, e aí eu falei, opa, vamos dizer assim, passei uns bifes para a turma, porque, vamos dizer assim, o almoço já tinha sobrado para o jantar, e falei que, ó, não vou comer, vou tomar um banho e vou ver o que acontece. Tomei um fitoterápico para limpar o fígado, porém, não resolveu muito. Tomei uma gotinha do óleo de laranja na água, mas o que ajudou a aliviar foi a cromo, porque aí depois que eu fiz a cromo, eu fui no banheiro e urinei muito, mas eu passei mal sábado e domingo, porque eu ir para o hospital não pode injetar remédio nenhum, seria uma aplicação de soro, entendeu? Para lavar, né? Porque se injetar um medicamento, corre o risco de, vamos dizer assim, prejudicar mais o rim e parar o coração, né? E, no entanto, hoje eu posso dizer que eu estou excelente. Claro que a alimentação de sábado e domingo foi assim, para limpar o intestino, limpar o organismo, né? Cítricos, suco de manga para soltar o intestino, comi verdura crua, legumes cozidos, sem carne, sem arroz. Minha alimentação esse fim de semana foi assim, para limpar. E hoje consegui dar uma boa limpeza na cozinha. Foi faxina, não, mas fiz uma boa limpeza na cozinha. Então, assim, você vê que o corpo hoje está bem, sabe? Por isso que eu estou, assim, cada dia mais encantada com os retornos da técnica, tá? E aí, já, né, dia 8 de outubro vai ser o lançamento do livro, eu vou marcar uma turma aqui em BH para dar um workshop, e depois estou buscando espaços, vou até conversar com Beth Valéria em Campinas, com a Beth Lamas, né? Para montar uma turma aí em Campinas, porque assim, é um dia só o workshop, eu vou só falar um pouco da técnica, mostrar a sequência, e aí nós vamos exercitar algumas coisas que podem ser exercitadas no workshop para dar sequência, tá? Que legal! Isso. Bom. Então, assim, é bastante simples, né? Estou preparando o material para poder acompanhar, porque, assim, são 11 sinergias. É fácil construir? Gente, tem muitos olhos, nem tanto, mas tem alguns olhos que muitas pessoas não trabalham. Tem uma noz moscada, né, que nem todo mundo gosta, mas, eu não tenho o óleo. Pode fazer aquele maceradozinho, né? Coloca a noz moscada no óleo vegetal, sabe? E as receitinhas estão todas no livro, tá? Todas as sinergias têm a receitinha no livro, para facilitar, né? Os mapas, inclusive, a posição dos pontos no corpo humano, está tudo no livro. Fiz todos os mapinhas. Deixa eu ver se eu mostro aqui. O que eu vou mostrar para vocês é aquilo que eu uso para trabalhar, né? Mas fiz todos os mapinhas. No livro tem esses desenhos. Tá dando para ver ou a luz está atrapalhando? Não dá. Dá? Vou puxar a luz para cá, assim. Tá vendo? Ó? Tá? Dá para, né? Então, assim, tudo marcadinho, sabe? Nos desenhos, fácil de trabalhar. Para quem já trabalha com audiometria, pode fazer à distância, tá? Eu e Mariângela já estamos experimentando à distância. Mariângela está tratando uma pessoa no México. Olha! E a resposta, assim, um último atendimento que a Mariângela fez, a pessoa virou para ela e falou, eu estou com muita dor. Aí, quando foi no final da sessão, ela falou, olha, já não tenho dor nenhuma mais. Tá? A gente tem um relato que já está autorizado a divulgar de uma pessoa com câncer de mama, começou o atendimento antes da cirurgia, passou pela morte do pai, que foi trágica, um assalto, ele foi esfaqueado, não resistiu. Enquanto ela enterrava o pai, o marido estava no hospital fazendo uma cirurgia,
Nossa. E isso tudo pós a cirurgia dela de mama, de retirada da mama. E ela relata ao final que, assim, ela vem relatando, né, ela fala que o tempo inteiro ela conseguiu manter tranquilidade, leveza e calma. E que ela conclui que se não fosse a técnica, ela não teria conseguido passar por todas as turbulências que ela passou, tá? Ai, Então que está lindo. muito legal, eu acho que é um trabalho bom para trabalhar com distúrbios mentais. Aqui em Brumadinho o pessoal já está praticando, porque o município tem uma psicóloga clínica do núcleo, né, que ela já está atuando, porque o município, depois do acidente, caiu num agravamento de quadros mentais, né, assim, de muito suicídio entre adolescentes, sabe, adultos também. Então já está usando e se tudo der certo vai entrar na saúde pública do município, de um modo geral, todos os postos. Então, se tudo der certo, vai entrar assim, sabe, para ajudar não só aqui, né, mas os municípios vizinhos também que sofreram muito com isso. Ai, que Tá lindo. bem? Parabéns, Que muito bom, lindo. obrigada. E obrigada pela colaboração aqui, né, gente? Sim, foi muito Inclusive, bom. pois é, inclusive citei no livro, tá? Sobre o projeto, né? Essa parceria nossa está lá. Então, ou seja, para onde o livro for, o projeto está indo junto também. Ah, que lindo. Tá Muito lindo. bem? Parabéns. Obrigada, viu, meninas? Que bom que agora no finalzinho, pelo menos, eu consegui assistir boa parte, viu, Aléria, da aula. Que bom. O sinal aqui é que oscila realmente muito nesse horário. Tá bom? Tá Vou bom, parar aqui a queridas. gravação. Obrigada, gente. Qualquer coisa, também estou aqui